vocês? Estamos de volta para mais um Coisas que eu aprontei. O vídeo passado deu uma bela repercussão, bastante gente gostou e eu fiquei bem feliz com isso. Então eu decidi contar mais histórias de coisas que eu já... No vídeo de hoje, como vocês já viram, eu vou estar falando sobre o dia que eu dirigi um Uber. A gente vai ter que começar do começo nessa história, porque ela é meio longa. Prometo que eu vou tentar fazer o mais curto possível. Tudo começou quando eu decidi tirar minha carta de motorista. Eu tava indo muito bem nas aulas, inclusive. Não precisei fazer muitas aulas de baliza ou outras coisas, porque eu já meio que sabia dirigir. Tanto que em algumas aulas, ao invés da gente só ficar rondando ou treinando algumas coisas, a gente ia pra lugares diferentes. Uma avenida grande, o centro da cidade em horário de pico, pra eu pegar o jeito, né, do lugar e não necessariamente pra aprender a... E aí chegou o dia da minha primeira prova, porque eu fiz duas e logo vou explicar por quê. Como eu disse, eu tava indo muito bem durante as aulas. Só que na hora da prova eu fiquei com medo de uma coisinha. Uma pessoa que ficava do seu lado, chamada de nada mais, nada menos que avaliador. O meu avaliador, pelo menos da primeira prova, ele era muito bravo, muito sério. Eu cheguei e falei bom dia, ele... Bom dia, pode começar a prova. Ah, tá calor hoje, né? Ele deu uma descontraída, mas o cara foi super seco. Aquele dia já não começou muito bem. Tava um dia chuvoso, tava um dia... Comecei a minha provinha. Percurso, primeira coisa que veio a baliza. Eu fiz a melhor baliza que eu já tinha feito na minha vida. Melhor do que qualquer aula. Se tivesse sido filmada, seria usada como exemplo. Saí da baliza. No momento que eu saí da baliza, era uma descida e passava uma rua. Vários carros. Passava muito carro naquela rua. Eu tinha que esperar eles saírem pra eu poder subir a rua. Quando parou de passar carro, depois de uns 3 minutos esperando parar de passar carro, eu fui. Nisso que eu fui, pra virar, veio um carro muito rápido. E eu fiquei com medo, eu não sabia o que eu fazia. Por quê? Porque eu já estava no meio da faixa de pedestre. Eu não sabia se eu podia parar o carro no meio da faixa de pedestre, se já tivesse vindo carro. Ou se, já que eu já tinha engatado pra ir, eu tinha que ir. E aí depois o carro passava. Nesse vai, não vai, eu subi em cima da calçada na hora de virar e entrei no desespero. Obviamente, eu reprovei por conta disso. Não se preocupem, nenhum pedestre foi ferido nesta avaliação. Beleza, terminei a prova, liguei pra minha mãe chateada, falando o que tinha acontecido, tava chorando, fiquei decepcionada que eu tinha errado uma coisa tão boba. Enquanto eu ia falando com ela, eu ia andando, indo pra alguma direção que eu não percebi pra onde eu tava indo, eu só saí andando. Quando eu desliguei, eu percebi que eu não sabia onde eu tava. E eu falei, pra voltar pra casa tinha uma boa ideia eu chamar um Uber, porque eu não sei onde eu tô. Olhei o endereço que eu estava naquele momento, o nome da rua certinho onde eu estava. Coloquei o número da casa mais próxima. Por alguma razão, o Uber foi parar no outro lugar, totalmente nada a ver de onde eu tava. Cancelou e eu ainda tive que pagar. No fim das contas, eu pedi o meu dinheiro de volta e eu acabei não pagando. Obviamente, o cara tava no lugar errado, mas ok. Chamei o meu segundo Uber. Ele ia e não chegava. E aí eu vi que ele estacionou o carro e ficou lá. E ele não tava vindo, só não vinha pra minha direção. Aí eu cancelei. Mais uma vez, eu tive que pagar pelo cancelamento, porque já tinha passado mais do tempo do que deveria. Decidi chamar o último Uber, porque eu já tava desesperada, irritada, agonizada. Glória a Deus! Ele veio. O Uber apareceu, super simpático. Entrei no carro com uma cara inchada desse tamanho, de choro, nariz vermelho que parecia aquelas renas de Natal. E aí esse Uber decidiu me perguntar o que aconteceu. Se eu quisesse contar, tá tudo bem? O que aconteceu que você tava chorando? E aí eu comecei a contar pra ele a minha aventura sobre a minha prova. Estávamos no meio do caminho, perto para a minha casa. Ele ouvindo a minha história, quando ele solta um... Mas você sabe dirigir. Você disse que nas aulas você conseguiu dirigir, o seu professor deixou você dirigir no meio da avenida, naquelas avenidas grandes, você foi pro centro da cidade, não são lugares fáceis. Então você sabe dirigir, você não tem que ficar preocupada com uma coisa dessas. Ah, meu querido, pois eu também queria não ter ficado preocupada. Vamos fazer o seguinte, deixa eu te perguntar. Daqui até a sua casa, você sabe chegar? Sei, é que eu já sei onde é que eu tô. Já tá no meio do caminho, já reconheço as minhas ruas. Faltavam uns 10 minutos pra chegar na minha... Felizardo do motorista falou. Então vamos fazer assim. Eu vou estacionar meu carro e você vai dirigindo até a sua casa. Oi? Exatamente isso que você ouviu. O Uber virou pra mim falando que era pra eu dirigir o carro dele. Detalhe, aquele era um carro Uber Black, daquele carrão poderoso. Eu lembro que eu fiquei tão desesperada que eu falei, vamos pegar um Uber Black. Vai que finalmente vem um carro decente, algum motorista que vem me buscar pelo menos no lugar certo. Eu virei pro motorista e falei, moço, Ó, calma lá. Você tá falando pra menina que acabou de reprovar na prova de direção pra dirigir o seu carro até a casa dela, sem licença, correndo o risco de bater o seu carro feio,
botar você num acidente. Você tem certeza do que você tá falando? Para e pensa. Mas é claro, eu sei disso. O que o seguro não cobre? Neste momento, eu consegui ver o meu anjinho e o meu demoninho falando: Mulher, não vai. Não vai. Você sabe que vai dar ruim. Você sabe que você pode causar um acidente e acabar com o carro do cara e ele te processar. Porque você tá só com palavras. Vai? Quando você vai ter uma oportunidade dessas de novo? Quando você vai poder dirigir um carro poderoso desses? Quando? Você tá triste? Você sabe que você sabe dirigir? Vai lá, mostra que você sabe dirigir. O cara tá deixando você pegar o carro dele. E eu, obviamente, ouvi a voz do demoninho. Eu fui. Eu aceitei a proposta do cara. Só que, até então, eu tinha treinado com um carro manual. Já tinha treinado com um carro com e sem direção hidráulica. O carro dele era automático, com claramente direção hidráulica. Grande! Os carros que eu tinha testado até agora era pequeno. O carro era grande. Era muito grande. Naquela hora eu só pensei: espíritos do bem, anjinhos da guarda, criaturas que me envolvem, não me mata. E fui. Peguei o carro do Uber, consegui dirigir ele bonitinho, mas a primeira rua que a gente parou, eu tava na contramão. Começamos bem. Parei, olhei e falei: algo de errado não está. E tranquilamente cheguei na minha casa depois de 10 minutos, dirigindo um carro potente do Uber. Eu já não estava mais chorando. Quando eu estacionei o carro, ele virou pra mim e falou assim: E aí? Tá mais feliz? eu só conseguia gritar, eu nem lembrava mais que eu tinha reprovado na prova e que eu ia ter que fazer de novo, que eu ia ter que passar de novo pela mesma coisa. Eu tava tão feliz naquele momento de que eu tinha dirigido um carro de um Uber, um carro super, um carro automático, sem licença, tipo, tinha acabado de reprovar e consegui reprovar. Eu entrei em casa, liguei pra minha mãe e ela não conseguia acreditar no que ela estava ouvindo. O quê? O quê? O quê? Sem licença? Você dirige um carro desses? O quê? No fim das contas, pelo menos aquilo subiu a minha autoestima. Subiu a minha confiança de que eu sabia o que eu tava fazendo e que eu não tinha por que ficar chateada por ter reprovado a minha primeira prova. Fiz a segunda, passei de primeira, obviamente. Ainda pra ajudar o instrutor, ele era muito mais simpático. No final da prova, na última curvinha, eu tava virando o carro e passou uma moto atrás. E aí eu fiquei meio desestabilizada. Estacionei no meio-fio, meio tortinho pra fora, um tequinho pra fora. Eu falei assim: olha, você sabe que você vai ter que perder um ponto por conta disso, né? Eu falei: eu sei. Já meio chateada, achando que eu ia reprovar de novo. E aí ele virou pra mim assim: você se assustou com a moto? Eu falei: sim, assustei. Se acostuma, viu? Porque agora eu vou ser motorista. E você vai precisar se acostumar com as motos, porque é sempre assim. Os caras não estão nem aí, não. Então, o resultado foi que tudo deu certo, tirei a minha carta, sei dirigir bem, não fico mais nervosa com tanta coisa assim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da minha história do dia que eu dirigi um Uber, que eu fiquei incrédula, que eu dirigi um carrão daqueles. Quando que uma coisa dessas ia acontecer na minha vida? Quando? Um abraço, um beijo, um pão de queijo e... fui, até a próxima.